Minha segunda afirmação é: o FGTS é um roubo contra o trabalhador. E aí? Eu quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes só uma contextualização, tá? Você diz que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, né? Parte de uma perspectiva moral, né? Não explica muita coisa, e tem um discurso seu antigo na Câmara onde você criticava aqueles 10% de multa que tinha no FGTS, que era um dinheiro que ia para o Estado, e na sua fala você dizia assim: esses 10% é um dinheiro do trabalhador que está indo para o Estado. E por que o dinheiro do trabalhador tem que ir para o Estado? O que aconteceu na prática? Se extinguiu a multa de 10%, mas o trabalhador não viu um centavo desse dinheiro. Então, no final das contas, a defesa da extinção da multa virou só um benefício para o trabalhador. Então, minha pergunta é: você quer mudar o quê? Não, benefício para o empregador, desculpa. A minha pergunta é: você quer mudar o que no FGTS? Como garantir que essa mudança também não vai onerar só o trabalhador e facilitar só a vida do empregador, diminuindo esse custo, entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Arthur Duval. Eu perguntei: como você vai criar um mecanismo institucional de lei que garanta que quando você excluir ou mudar o benefício, por exemplo, incorporando ele no salário mínimo, que eu imagino que talvez seja o que você defenda, o que vai garantir que pessoas que recebem acima do salário mínimo vão continuar recebendo esse benefício? Só um exemplo rápido para você poder responder bem e entender o que eu estou falando. Imagine que eu trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, eu recebia cerca de R$ 2.600 no meu último emprego, mais os 8% que era depositado do FGTS. Vamos supor que amanhã a gente indexe o FGTS ao salário mínimo. Aí, nessa empresa que eu trabalhava ganhando 2.600, eu vou deixar de receber o FGTS, vai aumentar, sei lá, 8% desses 2.600, mas o que garante que os próximos funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500, ganhando menos do que eu ganhava e ainda não recebendo os 8% do FGTS? Vamos lá. Bom, garantias não existem na política, né? Como garantir com certeza que tal coisa vai acontecer, que tal coisa não vai acontecer? Tanto que essa redução de 10% de multa, né, não foi revertida para o trabalhador. Bom, eu não tenho maioria na Câmara, eu não sou presidente da República, então eu não defini qual foi o desenho do que isso aconteceu. Mas, no mínimo, vamos lá se eu consigo fazer você concordar comigo. Eu acho que a gente pode pensar em várias alternativas para o FGTS, mas, no mínimo, garantir que o trabalhador pode ser uma garantia para quando ele for demitido, mas ele escolhe onde aquele dinheiro vai ser investido. Se a gente puder fazer assim, podemos concordar? Porque, a gente tem uma diferença, em 20 anos, o FGTS deu 202% de retorno. A poupança deu mais do dobro, 464%. A Bolsa, investimento de risco, deu 755%. O CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar para o governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá para o trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso porque tem um problema e eu acho que você vai concordar. O FGTS ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015, 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo, já que você teve uma explosão do desemprego. Ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento daquilo que o Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi que ia ser
menos durante essa crise, naturalmente a demanda ela ia colapsar, as empresas iam contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7%, poderia ter sido 8, 9%. Eu só tô te dando a explicação para você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? Tá muito longa. Não, tudo bem, vai. Falar. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição em relação ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem... caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da Bolsa de Valores. E você diz o seguinte, olha... investido em bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. Claro então que não. Muito melhor para o trabalhador ter investido. Pô, não deixaram eu responder isso, cara. Aí é fogo. Tarde. Eu sou professor de História, professor de Educação Física e estudante de Caralho, Administração. De História e Educação Física? Pô. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, mas Sim, mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente, Pois onde as pessoas Ou seja, o investimento fracassou. onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência. Né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. A construção civil que mais gera emprego nesse país. É um dos maiores setores que geram emprego nesse país. Tudo bem, filho, mas aí em todo lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu estou falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS não está funcionando. Não tem o saneamento básico porque existe o FGTS? Ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, outra coisa, o FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul. Ou isso daí também é política pública fracassada? Não, o trabalhador poderia sacar mais se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador, em momento de crise, receberia mais o quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA. O IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento. Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Foi. Opa, esse é novo também. Tarde, Kim. E aí, tudo bom? Opa. Eu sou o Pedro Alencar, eu sou um dos coordenadores da JNB e eu queria entender por que o deputado acha que é exatamente um roubo contra o trabalhador, primeiramente, a questão do FGTS. Porque o rendimento é pífio. Porque se estivesse na poupança renderia mais, porque se estivesse no CDI renderia mais. Assim, não há trabalhador com quem eu converse que não diga que seria muito melhor isso não financiar a política pública e isso ficar à disposição dele quando ele quisesse. Mas vamos partir da premissa, e eu ainda vou, digamos assim, conceder esse pressuposto para vocês,
de que o FGTS está lá e só pode ser sacado em caso de demissão ou em caso de crise ou por aí vai. Ainda assim, o atual modelo de FGTS é um roubo contra o trabalhador por causa do seu rendimento. E outra coisa, política pública, assim, não existe paralelo no mundo. Política pública não sai de imposto sobre folha. Política pública sai do tesouro, né? Só sai sobre imposto sobre folha, seguro-desemprego e, no máximo, previdência. Então, lembrando que o FGTS ele não é debitado do trabalhador, né? É sobre o salário dele. O senhor não entende que o FGTS também tem como uma questão de função social para garantir, por exemplo, a moradia. Hoje, pelo menos 60% dos imóveis tem financiamento relacionado direta ou indiretamente pelo FGTS. E também por crédito, créditos, juros subsidiados. Ou seja, claro que em cima do salário médio ali do brasileiro, que é menos de R$ 3.500, o 200, R$ 300 faria muita diferença, claro. Mas e quando o trabalhador é demitido, aqueles 40% que não acresce em cima da multa, acaba rebatendo em uma questão de rotatividade maior do funcionário. Calma, 40% que não acresce em cima da Não, multa? Os 40% que acresce em cima da multa quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Acresce em cima da multa ou é a multa? Não, é a multa, perdão. Ah, tá. Foi uma questão apenas nominalmente, né? Tem a questão de o FGTS, ele é um fundo para garantir a primeira moradia da baixa renda, cara. Eu sou um trabalhador, eu tenho a questão do FGTS também. Certo. Claro, eu queria muito R$300 a mais em cima do meu salário. Aí, seria muito interessante. Aí, já tá mais perto do meu lado. Eu acho que ter a garantia de um juros subsidiado para mim quando eu for adquirir a minha primeira moradia, eu acho mais interessante. Você pode ter juros subsidiados pelo Tesouro, não precisa ser sobre sua folha de pagamento. E não caia na ilusão de quem paga o FGTS é o empregador. Você acha que ele vai diminuir o lucro dele ou ele vai tirar do seu fluxo de caixa ele para ele pagar? em cima. Foi votado. Valeu, meu.